Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Meus queridos pais, nós lemos hoje lá no Salmo 78, que a grande responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor é de quem? Dos pais. Pode ver que lá no Salmo está falando sobre isso. Né? Que os pais, a geração, né, ela ensina a geração posterior. E esse ensinamento vai passando de pai para filho, de pai para filho. A principal responsabilidade de educação dos filhos e também principalmente religiosa, somos de nós pais. Depois vem a igreja. Né? Todos nós temos responsabilidade, mas principalmente dos pais. Amém? Porque a maior parte, né, da convivência é com quem? É com os pais. É com os pais. Não é uma vez ou duas vezes na semana na igreja. Né? E até mesmo com relação à educação. Não é da escola em si. Mas os pais têm essa parcela, uma grande parcela de responsabilidade na educação dos filhos. Sim que nós estamos no Japão, é bem difícil para nós. Mas a gente tem que saber conciliar, supervisionar e administrar isso. Amém? Romanos, capítulo 1, versículo 8. Nós vimos no culto passado o apóstolo Paulo se apresentando à igreja de Roma. E ele se apresenta como alguém, um homem, um servo, mas um escravo de Cristo, chamado como apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E o centro do Evangelho é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em Romanos 1, versículo 8, dando continuidade, Paulo, todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante a Cristo por todos vós. Portanto, todo mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E rogo, e agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, diante de Ti, da Tua palavra, pedimos ao Senhor sabedoria, misericórdia e principalmente a iluminação da nossa mente e do nosso coração, Pai, e da revelação da palavra do Senhor pelo Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações, que venhamos a entender e aplicar com muito temor a Tua palavra, o Teu ensino nas nossas vidas. Meu Deus, eu me coloco à Tua disposição neste momento. Meu Deus, que eu seja uma ferramenta simples, porém de bom uso nas mãos do Senhor. Importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, a todos nós. Realiza o Teu querer, a Tua vontade sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vai sentar, irmãos. Então nós vimos no culto anterior, né, que Paulo se apresenta à igreja de Roma, ele se apresenta como um apóstolo, mas antes de se apresentar como um apóstolo, ele se apresenta como um servo, e a palavra servo a gente entende e é traduzido da palavra escravo, sim, escravo, pois o escravo ele não tem vontade própria. A vontade do escravo é a vontade do seu senhor, e ele tinha isso como entendimento em sua vida, e é algo que nós também temos que ter como entendimento e aplicação na nossa vida. Não é a minha vontade, mas eu tenho que seguir a vontade do meu Deus, do meu Senhor, daquele ao qual me comprou na cruz do Calvário. Amém, irmãos? É muito fácil a gente falar servo, né? É muito bonito falar servo, né? Mas a gente tem que lembrar, é um escravo. Escravo não tem vontade própria. Amém?
E ele fala a respeito que ele foi separado para o evangelho, mas não é o evangelho do homem, não é o evangelho de prosperidade, não é um evangelho de cura, não é um evangelho humano ou um evangelho qualquer, mas é o evangelho de Deus. E esse evangelho de Deus, ele é Jesus Cristo. O evangelho da salvação. Porque Deus nos abençoa, irmãos, com cura. Nos abençoa com cura, irmãos? Sim. Deus nos abençoa com, de repente, uma vida próspera? Sim. Mas esse não é o alvo do evangelho. Deus nos abençoa, com uma família, abençoada e feliz? Sim. Mas esse não é o alvo do evangelho. O alvo do evangelho é o quê? É a salvação do pecador. É a salvação nossa. E não existe milagre maior do que esse. Seja, irmãos, a pessoa pode ressuscitar, como Lázaro ressuscitou. Estamos falando de não a ressurreição do último dia, mas ressuscitar como Lázaro, ressuscitar como Talita, a filha de Jairo. Mas o maior milagre, e um milagre maior do que esse, um ato miraculoso maior do que esse, qual é? A nossa salvação. Nós estávamos destinados à ira. A ira de quem? De Deus. E o Senhor nos tirou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos representou. O milagre da salvação. Amém? Então a gente tem que ter esse entendimento. Muitas vezes nós estamos sofrendo em algum ponto da nossa vida. Muitas vezes algum desejo nosso não é realizado. É lógico que não vai ser realizado. Deus não é um gênio da lâmpada para realizar desejo. Não é verdade? Mas tudo bem, a nossa vontade, o nosso desejo, uma meta, um programa que nós temos não está sendo conforme aquilo que nós queremos. Mesmo que seja algo lícito. Mas muitas vezes não convém. Mas aí a gente como crente, a gente tem que olhar mediante uma situação como essa, de o desejo nosso, a nossa vontade não está sendo realizada, e não ficarmos tristes, desiludidos, ficarmos chateados, mas entendermos que já temos um milagre, já na nossa vida já existe um ato miraculoso maior do que qualquer outra coisa. O Evangelho de Deus, a graça de Deus que nos alcançou e nos tirou do inferno. Amém? Nos impede de ir para o inferno. Amém, irmãos? Não existe algo maior do que isso. E isso é o que Paulo discursa aqui no primeiro versículo, até o versículo 7, essa ideia, o Evangelho que é Cristo Jesus. E aí ele entra no versículo 8, como nós lemos aqui, e ele fala assim, em primeiro lugar, sou grato a Deus. Paulo, ele é grato, ele expressa uma gratidão, uma gratidão a esses irmãos, que aqui ele fala, mediante a Jesus Cristo, uma gratidão a todos vós. Todo vós, portanto, em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Paulo, ele está falando aqui, eu sou grato, a Deus, eu sou grato ao Senhor Jesus Cristo pela vida dos irmãos aí em Roma. Eu não conheço os irmãos em Roma. Não foi eu que plantei a igreja em Roma. Mas me traz uma grande alegria em saber, em conhecer, em chegar aos meus ouvidos, que a fé dos irmãos, ela é conhecida, em todo o mundo. A fé dos irmãos em Jesus Cristo, ela é conhecida entre os gentios. Ela é conhecida entre as nações. Paulo, ele não plantou aquela igreja, ele não conhecia os irmãos, mas ele, diante de Cristo, ele nos dá um exemplo para nós seguirmos, sermos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos.
E muitas vezes, irmãos que nem conhecemos, porém, nos chega aos nossos ouvidos o testemunho dessa pessoa. A fidelidade dessa pessoa ao Senhor. A seriedade que ela vive no Evangelho. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que louvar ao Senhor. Amém? Não temos de maneira alguma, em hipótese alguma, inveja. Porque a inveja é uma obra da carne. É uma obra da carne. Mas sim, nos alegrar com nossos irmãos. A palavra diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. Os nossos irmãos que aqui estão presentes, os nossos irmãos que não estão presentes, e os nossos irmãos que muitas vezes nós nem conhecemos, mas sabemos que são sérios, são fiéis à palavra. Amém, irmãos? Nós temos que identificar a fidelidade dos irmãos à palavra, o temor a Deus. Amém? E muita gente fica escandalizado com algumas coisas que chegam aos nossos ouvidos. Quarta-feira eu estava aqui e nós pregamos a mensagem que foi trazida, né, no culto de oração. A gente está lá na carta ao Tiago e foi justamente falar sobre não haver acepção de pessoas na igreja. E na sexta-feira minha esposa comunica que uma determinada igreja, em um determinado país, né, tem uma sessão VIP para os famosos, para os mais abastados. Misericórdia. Né, a gente chega até e pensa assim, não, espera aí, mas ele falou e declarou que tem vai ter uma sessão VIP. Daqui a pouco, né, esses da sessão VIP vão falar assim, mas eu não tenho, né, eu não gosto dessa pessoa. Eu não vou com a cara dessa pessoa. Mas estão na sessão VIP, já foram separados. Sabe, eu quero um camarote. Isso não é um bom testemunho, infelizmente. Não é um testemunho da igreja, porque na igreja todos nós somos filhos de Deus, fomos comprados pelo mesmo sangue. Amém? Não existe diferenças aqui. Não existe diferenças. Se nós tivéssemos um juiz aqui, um desembargador aqui, e entrasse pelaquela porta ali um mendigo, todos seriam iguais. Ou melhor, todos devem ser tratados de igual forma. Amém? Não são condições sociais, não é condição acadêmica, nada disso. Todos nós somos tratados e devemos ser tratados da mesma condição. E se de repente esse juiz, esse desembargador, ele é um obreiro dentro da igreja. Ele é um diácono na igreja. Ele vai chegar e vai trazer uma cadeira, não tem cadeira para este homem, ele vai trazer uma cadeira, vai preparar. Amém? Esse é o testemunho. Esse é um testemunho que deve existir na nossa vida. Principalmente o nosso testemunho de fidelidade à palavra de Deus. A palavra de Deus. Não, de repente, né, a gente ouve, como eu citei esse exemplo, mas muitos outros exemplos de coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que são ensinadas, estão andando, né, estão sendo, né, postadas, né, pelas redes sociais aí afora. Mas Paulo aqui, ele não conhecia aquela igreja, mas sabia do testemunho dela. De repente você não conhece o teu irmão. Você não conhece intimamente o teu irmão. Mas você sabe do testemunho dele, diante de Deus, né? Da palavra de Deus. Louve, agradeça e ore e se alegre com o teu irmão. Amém? O que mais temos aqui? 9. Vamos lá. 8. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós. E há algo também muito interessante aqui nessa frase aqui, porque Paulo fala assim, eu sou grato a
meu Deus. Aqui mostra a intimidade desse homem com o Senhor. Aqui nos ensina que nós devemos ter essa intimidade com Deus. De declararmos, Ele é o meu Deus. Ele me aceitou. Eu pertenço a Ele. Ele me pertence. Eu o tenho aqui na minha vida. Por isso que eu temo. Por isso que eu me alegro com Ele. Por isso que eu me aquebranto diante dEle. O meu Deus. Amém? O meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vós, portanto, em todo o mundo é proclamado a fé que demonstrais. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho. Novamente, aqui Paulo mostra o que é o Evangelho. E ele serve a Deus com todo o coração. Ele tem um dom de quê? Um dom de mestre, um dom de apóstolo, um dom de pastor. E ele tem essa função na igreja do Senhor de ensinar, de exortar, de pregar. Outros dons que Paulo também tinha. Mas aqui ele fala assim, Deus a quem eu sirvo. E ele serve pregando o Evangelho. Irmãos, meus queridos irmãos, todos nós, todos que aqui estão, servimos a Deus e devemos servir a Deus de alguma maneira. Lembre-se disso. Todos nós temos dons. Todos nós temos algum dom ou alguns dons. Dons que nasceram, dons que estão conosco antes da conversão e também dons que Deus nos dá na nossa conversão. Portanto, todos esses dons, eles são santificados. Todos nós temos dons para um motivo. E o motivo dos dons é para quê? Servir. Servir a igreja. E quem é a igreja? A instituição? Não. Os nossos irmãos. Nós aqui, a igreja viva, a igreja que respira, a igreja que louva. As paredes, elas louvam? Louvam? Esse púlpito, esse microfone aqui sozinho, por si só, ele vai falar? Não. Mas a igreja somos nós. Somos nós. Então Deus nos dá dons, nós temos dons para quê? Para serem servidos à igreja. Em tudo, irmãos. Se tratando de dom, a gente vê um dom de incentivo, não é dom de incentivo, que me lembra? Encorajamento. Um dom de encorajamento. A pessoa, de repente, ela é uma pessoa que nunca falta num culto. Está sempre ali. Faça chuva, faça sol. Vem pandemia, sai pandemia. E ela está ali, ó. Porque ela não sabe, mas de repente, De repente não, com toda certeza ela tem um dom de encorajamento. Porque nós bem vivemos, pastores que viveram um momento que a igreja, de repente, você chegava, só tinha uma pessoa só. E essa pessoa ali, sabe, ali, por quê? Existe um dom nessa pessoa. Está encorajando. Encorajando a quem? Aquele pastor que está pregando. Porque a gente, muitas vezes, meu Deus, diz a situação, como é que estão as coisas, mas aquela pessoa está firme e vai encorajando o outro. É um dom. Ela não fala em línguas, ela não tem profecia, não tem isso, mas olha só que maravilha. Todos nós temos um dom, temos dons para servir a igreja. Amém? E aqui Paulo ele fala, Deus a quem eu sirvo de todo o coração. E aí mostra para nós que nós devemos servir, e devemos servir como? Em partes não, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E para servir de todo o nosso coração, nós temos que o quê? Amar. E amar, não é um sentimento, mas amar é o quê? É um fruto. E para amar tem que haver o quê? Prática. E a gente aprende e deve aprender a amar, e principalmente, como Jesus colocou, amar a quem? Os inimigos. É uma prática que vem de um fruto.
E esse fruto está dentro da nossa vida, trazido pelo Espírito Santo. Amém? Servir de todo o coração. Servir aquele que muitas vezes a gente não tem muita conversa com ele. Servir, como Paulo não conhecia. Paulo não conhecia ninguém naquela igreja. Não tinha Facebook, não tinha foto, não tinha vídeo. Ele só ouvia. Aí eu pergunto aos queridos irmãos, a igreja é perfeita? Não. Mas ele fala o quê? Eu oro por vocês. Eu amo vocês. Eu não os conheço. Mas com toda certeza Paulo já era calejado. E sabia que a igreja tinha muitos defeitos. Mas ele aponta a virtude, uma virtude que ao qual a igreja tinha, de chegar e mostrar para o mundo que era crente. Era crente em quem? Em Jesus Cristo. E ele fala de servir, eu sirvo a Deus de todo o meu coração. E ele fala mais do que aqui. Né? O evangelho do seu filho, e o evangelho é Cristo. É a mensagem do Salvador. É a mensagem daquele, né, que os profetas da antiguidade profetizaram a respeito dele. E os apóstolos, durante, né, a caminhada, plantando as igrejas, falando a respeito dele. Do Filho de Deus que veio para salvar o pecador que crê nele. Não é outra mensagem, irmãos. Mas é essa mensagem, a mensagem da salvação. Esse é o evangelho. O demais não é. O demais é acréscimo humano. O evangelho ele é antropocêntrico, o homem está no centro, é Cristo. É a alegria do homem ou é Cristo? É o bem-estar do homem ou é Cristo? Ah, é o bem-estar. Ah, é os bens. Ah, é isso, é aquilo outro. Não é o evangelho verdadeiro. Paulo novamente está falando aqui. O evangelho é o quê? Sirvo de todo coração pregando o evangelho do seu Filho, de Jesus Cristo. E é minha testemunha de como sempre me recordo de vós. E Deus é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. Ele estava a caminho de Jerusalém, escreve essa carta à igreja de Roma, ele tinha que preparar o caminho dele lá, e ele fala que em todo o tempo ele orava pelaquela igreja e ele nem conhecia aquela igreja. E quem era testemunha das orações dele? Ele fala, Deus era testemunha. Jesus é testemunha que eu oro por vocês. Não existe testemunha maior. Amém, irmãos? Aqui o apóstolo nos ensina o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Orem pelos seus irmãos. Orem não somente pelos seus irmãos que você conhece, mas pelas igrejas sérias que pregam o evangelho. De repente nós não conhecemos, mas a fama, o que ela expressa, o que ela tem ensinado, é o evangelho sério, é o evangelho verdadeiro. Ore por esses irmãos. Orem por essa igreja. Orem por esses pastores, por esses reverendos. Orem. Amém? Paulo não os conhecia. Paulo não havia plantado naquela igreja. Mas ele fala que se recorda e ele ora e tem Deus como testemunha que orava por eles. Constantemente. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. Em minhas orações. 10, parte B. E rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo mostra aqui, né, ele exclama, ele apresenta aqui um desejo que ele tinha. Era um desejo, era um sonho, era um projeto dele.
Paulo estava indo em direção a Jerusalém, e levando as ofertas, né, foi um tempo de fome, e a igreja de Jerusalém, ela ficou, né, ela foi submetida a essa fome, e ele estava levando, e ele escreve à igreja de Roma, e ele fala assim: oro para que o Senhor abra uma porta, o Senhor prepare um momento para que eu vá visitar vocês, para que eu os conheça, né? E aí ele mostra o desejo dele, o plano dele, o projeto dele, né? E eu pergunto aos meus queridos irmãos da igreja: esse projeto, esse desejo, esse sonho, ele era lícito? Não é? Ele queria visitar os irmãos, ele queria pregar aos irmãos, ele estava ali fazendo a obra do Senhor. Mas foi conforme Paulo quis ou planejava? A resposta é não. Porque entre o escrever essa carta, ao chegar em Jerusalém, ele é preso. Ele é preso pelos judeus. Sim, ele vai para Roma, depois de 2 anos. Mas ele vai como? Acorrentado. Não da maneira que ele pensava que chegaria lá. Deus queria que Paulo fosse para Roma? Deus queria que Paulo fosse para Roma? Sim. Paulo queria ir para Roma? Sim. Só que os planos de Deus não são os nossos. A maneira que Deus quer, muitas vezes é muito diferente da nossa maneira. O projeto que Deus quer é muito diferente dos nossos projetos. Temos, é a mesma vontade. É a vontade humana e a vontade de Deus. Olha só, é a mesma vontade. É vontade de Deus. Chegarem a Roma, porque ele foi para lá, e teve um grande propósito. E é a vontade de Paulo. Mas não foi conforme a vontade, ou melhor, um projeto ou como Paulo gostaria que fosse. Na ideia de Paulo, ele chegaria em Jerusalém, de Jerusalém pegasse um navio, fosse para Roma, chegasse lá, como dos demais lugares. Poderia enfrentar, sim, ele sabia que enfrentaria alguma dificuldade, mas nunca passava pela cabeça dele que ele seria ou chegaria a Roma depois de 2 anos e ainda preso, encarcerado. Amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente, coisas difíceis estão acontecendo no decorrer da nossa vida. E você fala, mas isso é bom, isso é lícito, isso é aprovável por Deus. Sim. Mas por que está acontecendo isso? Deus sabe o motivo. Deus tem um propósito nisso. Paulo acorrentado, ele pregou. Paulo acorrentado, quando esteve lá em Roma, aprisionado, e foi a primeira prisão, ele escreveu para as igrejas. Hoje nós temos cartas que ele escreveu naquela prisão, gente. E se de repente ele não fosse preso, não teríamos essas cartas. Ele escreveu para Éfeso lá em Roma. Ele escreveu aos Colossenses lá em Roma. De repente não teria. Olha só. Paulo, preso, ele pregou, para os soldados romanos. Ele pregou. Porque Roma era como o centro do mundo. Dali partia-se para todo mundo. Era o império. Era a capital do império. E ali se estenderia aquela mensagem como se estendeu. Mas não foi conforme ele quis, ou da maneira que ele desejava. Foi conforme Deus. Aqui a gente aprende, irmãos, que a nossa vida está nos caminhos do Senhor e são os planos do Senhor. Fique em paz em momentos de tribulação. Fique em paz se o teu objetivo é algo lícito, é algo, sabe, irmãos, que não é nada errado, mas o teu objetivo é certo, mas as coisas não estão indo como deveria ser, ou como você achava que deveria ser. Lembre-se, a tua vida foi comprada por Deus, pelo Senhor Jesus. Ele está no controle de tudo. Amém? Aquilo que você pensa que é ruim está sendo muito bom para você.
Está sendo muito bom para você. Louve a Deus e agradeça a Ele. Amém? Amém, irmãos? E nós temos mais aqui. Rogue agora, pela vontade de Deus, que seja aberto um caminho para que eu, enfim, possa vos visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Então, Paulo, ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade, não somente de ir passear em Roma, é lógico, não somente de fazer um tour em Roma, mas sim de pregar o Evangelho, de aqui servir a igreja de Roma, servir aos irmãos de Roma, porque ele está falando aqui, de compartilhar convosco um dom espiritual, e o dom é para serviço, o dom é para servir, e ele está falando a fim de fortalecer os irmãos aí em Roma. Eu estou indo para aí, eu desejo ir para aí, na verdade, não estou indo, eu desejo ir para Roma para fortalecer os irmãos, compartilhar dons que eu tenho. Mas ele não somente fala isso porque Paulo é um homem de coração humilde, porque se de repente nós parássemos aqui e falar assim: irmãos da igreja de Toyokawa, eu estou indo aí para pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho e fortalecer os irmãos. Na verdade, quem pensa assim é uma pessoa altiva, quem pensa assim é uma pessoa arrogante. Porque não somente o pregador ele está fortalecendo a igreja, mas a igreja fortalece ao pregador. Não somente o pregador, o pastor, ele ensina a igreja, mas os irmãos também me ensinam também. Estão entendendo, irmãos? Porque todos nós temos dons. Eu sirvo a igreja com aquele dom ao qual Deus tem aperfeiçoado a minha vida, e os irmãos servem, como servem uns aos outros, e também ao pregador que vos fala. Eu comentei um dom de encorajamento. De repente, a gente está meio cabisbaixo, aí chega alguém e fala: pastor, tal. Pastor, eu aprendi isso e aquilo. Irmãos, nós servimos uns aos outros. E Paulo mostra isso aqui. Ele fala: eu quero compartilhar um dom com vocês, para que vocês sejam fortalecidos. E o 12 diz assim: quero dizer, olha só. Quero dizer, tipo assim, espera aí. Não é somente eu que vou fortalecer os irmãos. Não é somente eu que vou servir aos irmãos. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou o cara. Não. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Amém? Mutuamente encorajados pela fé. Mutuamente encorajados. Neste momento aqui eu estou encorajando os irmãos. De repente, quando a gente desce, quando a gente está junto, tendo uma comunhão, é a comunhão dos santos, antes do culto, uma conversa, irmãos, a gente está se encorajando. Aí é o momento de eu ser encorajado também pelos irmãos. Se tratando do culto. Amém? Um testemunho que o irmão conta. Mutuamente encorajados. É a igreja orgânica. É a igreja viva. É a igreja que não tem somente um semideus, como muitos parecem. Que não querem ter envolvimento, não querem, estar junto com os irmãos. Mas estão separados, é o exemplo que eu dei. Estão separados, lugares VIPs e assim por diante. Produzindo o quê? Uma altivez, produzindo um orgulho. Porque eu sou o que ensino. Está muito errado, sou eu que encorajo. É o quê? É Jesus? É um Deus? De maneira alguma. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Aqui Paulo está falando: eu me encorajo e vocês me encorajam. Eu ensino e vocês me ensinam. E estamos falando dos maiores teólogos, ou melhor, o maior teólogo na face da terra, tirando o Senhor Jesus Cristo, Paulo. Um homem cheio de dons.
Não vou dizer todos os dons, mas muitos e muitos e muitos dons. E ele fala assim: não somente eu sirvo, mas você me serve. Não somente eu que encorajo, mas você me encoraja. Não somente eu que ensino, mas você também me ensina. Amém? Um coração humilde, irmãos. Humildade. Aqui está ensinando a nós sobre humildade. Temos que ser humildes. Temos que ver o outro como superior a nós. É bíblico. Nunca se ache superior ao outro, mas veja sempre o outro como superior a você. Amém? Humildade. Eu vou ensinar, mas também eu sou ensinado. Humildade. O que mais nós temos aqui? 13. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo, tenho sido impedido até o momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Então aqui o apóstolo ele fala que ele tem planejado isso, né, só que não tem dado certo, mas ele vai persistir nisso, ele vai insistir nisso, né, e nós bem sabemos de que maneira o apóstolo Paulo ele chega em Roma. Novamente ele fala, novamente eu vos falo. Irmãos, esteja em fidelidade com o Senhor, ame a palavra do Senhor, mas não se desanime quando de repente aquilo que é tua vontade, o seu desejo, não é realizado na sua vida. Mas você observa a sua vida, você fala assim: eu estou vivendo em santificação, essa é a vontade de Deus. Agora, ademais, se for do plano do Senhor, isso ao qual eu quero, lá na frente, eles vão se encontrar. Como se encontrou aqui. Não da maneira que o homem queria, não da maneira que Paulo queria, mas foi da maneira que Deus quis. E aí que fala aqui, 14. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E ele está falando que ele tem uma dívida. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. O que são bárbaros? Eu já comentei aqui. Bárbaro era todo aquele que não falava a língua grega. Os gregos, né, diante de alguém que, um gentil, né, o grego também era gentil, mas diante de um povo que não falava a língua grega, ele os chamava de bárbaros. Eles são os bárbaros, ok? Então, todos aqueles que não falam a língua grega. Então, Paulo fala assim: eu sou devedor tanto, né, aos gregos quanto àqueles que não falam grego. São os demais povos, né? Tanto aos sábios também, quanto aos ignorantes. Eu sou devedor. Devedor do quê, irmãos? Devedor de pregar o Evangelho. Porque ele se alimentou de um pão. Ele estava se alimentando de um pão. Ele estava se alimentando de um alimento. E esse alimento não era somente para ele. Esse alimento era para ele e para todos. É a nossa responsabilidade de proclamar, anunciar o Evangelho. Nós temos esse dever. Nós somos devedores para com aqueles que não conhecem. Nós somos devedores para aqueles que estão, né, professando uma outra fé. Nós somos devedores em anunciar o Evangelho. O Evangelho não é bom, irmão? Sim ou não? O Evangelho é bom ou não é? O Evangelho é para salvação, não é? Mas é somente para a sua salvação, para a minha salvação? Então somos devedores de chegar e falar. Somos devedores de chegar e anunciar na família. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor por quê?
né? Há muitos anos, né, convertido, ligava para a minha mãe, e aí ela chegava e falava, tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Alguns anos atrás,